algo maravilhoso, sensacional, incrível. Você vai ter a oportunidade de ler no original. Você vai conhecer, eu quero te alfabetizar em hebraico. As pessoas são analfabetas em hebraico, que é a língua original, mas isso já terminou. Você hoje vai conhecer 7 palavras incríveis que Deus planejou, que Deus desejou para explicar a sua maneira de resgatar o homem. O livro de Gênesis tem um nome. O nome do livro de Gênesis é o nome da primeira palavra. A primeira palavra que é Bereshit. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Bereshit. Bereshit significa no princípio. E esta primeira palavra nós vamos dissecar completamente. Você vai entender letra por letra. Você vai entender que essa declaração tão importante, Gênesis 1:1 em hebraico, são 7 palavras. Gênesis 1:1 em hebraico são 28 letras. E Deus escolheu exatamente cada uma das letras e cada uma das palavras para nos revelar algo maravilhoso sobre a sua criação, algo maravilhoso sobre a sua redenção. Sabe o que é interessante quando você começa a tomar posse daquilo que é a característica de uma língua hebraica? São as línguas semíticas. E a língua semítica, ela quer transmitir com muito poucas palavras, muitos conceitos. Então o pessoal fala assim, puxa, a Bíblia é difícil, o hebraico é difícil, né? Aqui você tem já o hebraico nas Bíblias digitais. Então, se você tem a Bíblia JFA, que é a nossa parceira nesse curso, então você vai até ali a sua loja, você baixa a Bíblia JFA, um download poderoso da Mr. Rocco, e você vai encontrar, na Bíblia JFA, você tem várias e várias versões. Você vai clicar aqui no seu cantinho direito, aqui onde tem ali as versões, e você vai descer até encontrar o hebraico. Aqui na JFA nós temos 2 códigos de hebraico, o hebraico moderno e também o hebraico do Códice de Alepo, que isso não é o momento. Mas você vai para o hebraico moderno e você vai ter na palma da sua mão aquilo que são as letras hebraicas. Faça isso então, pega a Bíblia JFA, vai até ali no canto direito aqui, você vai escolher qual que é a tradução que você quer. Tem todas as traduções, né? Português, assim por diante, vai pela ordem alfabética até chegar no hebraico. Chegando aqui no hebraico tem o Código Alepo e depois tem o hebraico moderno. Vai no hebraico moderno, baixou ali e você vai ter então na palma da sua mão as letras que compõem as palavras que representam toda a visão do original Gênesis 1:1. Nós vamos hoje com você dar essas 7 palavras, você vai começar a entender, mas é tão diferente. Mas sabe que o hebraico, ele tem apenas 10.000 radicais. Eu vou te mostrar o que é um radical, que por derivação, sufixação, prefixação, formam todas as palavras. São apenas 10.000. Por que eu digo só 10.000? Se você pegar o Aurélio, outro dicionário da língua portuguesa, você tem mais de 100.000 verbetes. Você vê que o hebraico, com 10% disso, 10 com 10.000, você tem então o quê? Você tem todas as possibilidades de saber como que funciona a língua hebraica e como essa fascinante história vai sendo descoberta e desvendada por você. Então, o que nós temos que conhecer da língua hebraica na sua estrutura? Você pega esse texto aqui, e você não sabe nem se está de ponta cabeça, como é que você lê. Então, em primeiro lugar, o hebraico, ele escreve da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda é o contrário. O contrário somos nós, porque eles vieram primeiro, né? Então nós somos o contrário, né? Eu que sou canhoto, acho maravilhoso escrever hebraico, né? Porque eu estou escrevendo português, esquerda para a direita, sempre tinha que abrir minha mão, levantar minha mão, era muito esquisito, né? Agora hebraico, direita para a esquerda, eu vou escrevendo e vou lendo perfeitamente aquilo que está escrito, é uma língua ideal para os canhotos. Então você vai escrevendo da direita para a esquerda. Então, o que acontece? Quando você vê o texto como está aqui, esse texto ele está sem as vogais. Esse texto está apenas com as consoantes. O hebraico, então, ele possui 22 consoantes. Na verdade, o som de I, como Y, ele é uma consoante. Também tem o som de O e U, que é uma variação de uma letra V,
que também tem esse som vocálico, mas é uma consoante. Então, a rigor, apenas o A e o E que não tem uma representação nas consoantes hebraicas. E como é que a gente faz? Então, você não tem a vocalização, então aparecem os pontinhos. Quando você pega um texto hebraico e você vê um monte de pontinhos, o que são aqueles pontinhos? São as vogais, basicamente o A e o E. E também tem o O, às vezes, por cima, né? O U, nessa variação dessa letra que eu disse, que é a letra V, que pode ser o O, que pode ser o U. Nós vamos ver isso muito facilmente, porque você vai pegar não apenas as letras jogadas, mas nas palavras, e você vai entender nas palavras aquilo que é escrito. Então, até agora o que é importante? Você viu que é da direita para a esquerda. Você viu que tem 22 consoantes, que são esses grupos de letras que Deus escolheu para transmitir uma mensagem muito importante. Por que uma língua é considerada alfabética? E o hebraico é uma das primeiras línguas alfabéticas nesse grupo de línguas fenícias e de línguas semíticas. Antes de uma linguagem alfabética, o que existia? Existia uma linguagem, por exemplo, pictográfica, ou uma linguagem dos hieroglifos. Como que é o hieroglifo? O hieroglifo é alfabético? Não. O hieroglifo tem vários símbolos e sinais, e aqueles símbolos estão representando ideias, ou aqueles símbolos estão representando outros fonemas ligados ao objeto que ele está desenhado. Então, no egípcio, por exemplo, você desenhou uma torre, você quer dizer o som de T. Você desenhou uma ave, você quer dizer o som de A, na sua correspondente língua. Mais ou menos essa é a ideia de uma linguagem pictográfica. O que significa a linguagem ideográfica, né? Os ideogramas chineses, japoneses? Então você tem, naquele caractere, uma ideia sendo transmitida. Agora, o que é uma língua alfabética? Não é nem um hieroglifo, nem uma situação do ideograma, não é nem pictográfica e nem ideográfica. O alfabeto, você está associando um símbolo a um som. Então, quando você desenha o A, desenhar o A de várias formas, né? A minúsculo, A maiúsculo, A quadrado, A gótico. Mas você sabe que, da jeito que tiver desenhado, porque você está familiarizado com o alfabeto latino, você sabe que quando você desenhar o A, você vai ler A. Quando desenhar um B, você sabe que é o som de B, C, D, E, assim por diante. Então o hebraico, ele tem essa característica. Você vai ver um símbolo e aquele símbolo não está associado a outra coisa que não um som. Obviamente que ele começou a ter uma ideia por trás daquele símbolo. Ele era pictográfico, hoje ele é fonético. Você está lendo aquela palavra, você sabe justamente qual que é aquela consoante. Nós vamos dar aqui para você as consoantes nas palavras para você aprender a ler e ser abençoado no que você for encontrar como oportunidade. Nosso curso, esse primeiro módulo, você vai ter 100 palavras. Vão ser aulas curtas. Hoje nós vamos ter uma aula mais longa, porque eu vou te ensinar as 7 palavras de Gênesis 1:1. Vai ser uma aula inaugural especial. Mas as nossas aulas vão ser aulas curtas. Essas aulas curtas, onde você vai aprender aí 2 palavras por aula, e você vai ter então 100 palavras compondo esse primeiro módulo e sendo muito abençoado por isso. Porque nessas 100 palavras você vai encontrar a profundidade da revelação do que Deus quer transmitir a cada um de nós. Então, há 22 símbolos, que são consoantes, que é o grupo principal da revelação que formam essas palavras. Agora, e essas vogais? As vogais, então, elas não existiam no texto original. O que Deus fez? Deus fez uma língua onde você escrevia as consoantes e alguém tinha que dizer para você qual é o som daquela palavra. Por exemplo, você escrevesse assim, BNN. Que palavra você está associada ao BNN? É a palavra banana. Para BNN virar banana, basta colocar 3 As nas consoantes e você tem a sílaba completa. O hebraico é mais ou menos assim. Quer escrever banana? Você escreve lá o BNN. E como é que eu vou saber que é banana, que não é benona, que não é binona, que não é banini?
porque eu estou todo dia repetindo que BNN tem o som de banana. Esse é um exemplo para você entender como que Deus quer fazer algo incrível. Ele disse para você em Deuteronômio: essas palavras que hoje te ordeno, tu as falarás assentado, andando, no caminho, vai escrever na porta, vai escrever na mão. Por que tanta necessidade desta palavra estar junto de você? Porque justamente esta palavra, você tem apenas as consoantes. Se alguém não disser para você quais são as vogais, você vai ler um montão de consoante e não vai saber se BNN é banana, ou é Benoni, ou é Binuna. Você não sabe qual que é a vocalização. Então Deus quer que alguém ensine para você, naquele grupo de consoantes, qual que é o som. Que coisa incrível, ele quer uma continuidade, ele quer uma proximidade, ele quer você entendendo aquilo que ele efetivamente quer dizer a cada um de nós. Ele quer dizer para você como que você pode se aproximar da palavra e entender a revelação e sair da superfície e buscar algo mais profundo para você. Então, o que acontece quando você tem uma letra hebraica? Você tem um som, o som da consoante. Mas aquilo veio de uma situação pictográfica, onde aquele símbolo, ele tem um significado. Então, o primeiro símbolo, a primeira letra, que é a letra Aleph, tem o significado da força. A força que existia na cabeça de um boi. Então eles, eventualmente, o que os homens da caverna faziam? Linguagem pictográfica, né? Desenhava ali um bisão, desenhava ali um animal. O que significa aquilo lá? Podia ser até classificados, né? Vende-se animais, ou podia ser até dizer, eu estou com fome, ou eu sou um caçador. Aqueles desenhos das cavernas tinham um significado, que aí os arqueólogos estão buscando entender o significado dessa comunicação. Mas o hebraico, então, facilitou. Tem 22 consoantes, você vai formar as palavras, você vai falar os sons, porque alguém vai estar passando para você qual é esta vocalização. Aí está então o problema do nome de Deus. Porque quando eles desenhavam as 4 letras do nome de Deus, em português seria o YHVH, nós vamos ver em hebraico, o Yud, Rei, Vav, Rei, nós vamos ver isso no final. Quando você desenhava YHVH, qual é a vocalização que você podia trazer? Iavé, que temos hoje, e Yehová, que também é possível. Por isso que às vezes você tem Iavé, às vezes você tem Yehová. Por quê? É a mesma conjunto, mesmo conjunto das 4 letras. O Y, o H, o V e o H. Quando você escreve YHVH, o Y com E e E, o H com O e Erro, o V com A e Yehová. Ou então só o Y com A e A, o V com E e o H e Yavé. Agora, quem sabe exatamente qual que é essa pronúncia? Ninguém sabe. Por quê? Quando eles encontravam essas 4 letras, chamadas de tetragrama, eles não pronunciavam com respeito ao nome de Deus. Conclusão, o primeiro nome que desapareceu o som foi o nome de Deus, porque eles não podiam pronunciar. O que isso quer dizer para a gente? Que Deus tinha preparado um outro nome, o nome que todos nós podemos pronunciar, o nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que nome é esse? Esse nome é Yeshua. E tanto Yehová quanto Yeshua, uma coisa ninguém pode discutir, eles começam com a mesma letra. Nós vamos ver então o que Deus tem por trás de tudo isso e como Ele quer revelar em cada letra, Ele quer revelar em cada palavra, Ele quer revelar a sua mensagem
acima e além da superfície. Você está lendo as consoantes, você está formando as palavras, mas eu vou te ensinar o significado oculto, o mistério da língua hebraica. E quanta coisa importante você agora vai aprender. Nós vamos começar agora para ensinar a você o que significa Gênesis 1:1 e como você vai entender e vai também saber desenhar essas letras. Nós vamos explicar como que você vai colocar aí no seu caderno, usa a sua folha, quiser até um caderno de caligrafia, pode funcionar para você, mas uma folha normal, você vai começar a desenhar essas palavras, identificar essas palavras depois num texto, e nós vamos com a ajuda de dicionários, de léxicos, entender o significado de qualquer palavra da Bíblia. Nós vamos nesse primeiro módulo ter 100 palavras, você vai ficar familiarizado para começar a entender e começar a ler e ver que não é difícil. É fascinante saber como Deus escolheu essas letras, como Ele colocou as palavras, como Ele quis formar na sua simbologia, no seu significado, tudo para você poder se apropriar de uma verdade espiritual. Então, vamos começar então entendendo como que é a primeira letra que ele resolveu colocar na Bíblia. A primeira letra não é a letra Aleph. Então, Aleph e Beit são as duas primeiras letras. Aleph, Beit. O Beit tem som de B. E esse Aleph? Esse Aleph vai ter o som da vogal que o acompanhar. É como se fosse um tipo de H. Vai ter vários tipos de H na língua hebraica, que são símbolos que não têm um som próprio. Eles têm um som da vogal que o acompanhar. Se o Aleph tiver com A, você vai dizer A. Se o Aleph tiver com E, você vai dizer E. Se o Aleph tiver com O, você vai dizer O. O Aleph não tem um som, mas ele tem um simbolismo. Ele tem um simbolismo da força. E o Beit, que é a segunda palavra, a segunda letra é que forma a primeira palavra da Bíblia.